Efésios 5, nós vamos do 15 em diante. Normalmente no mês de maio, como as demais igrejas fazem, a gente faz sempre aqui uma série, aí eu gasto pelo menos um mês falando sobre família, essas coisas, como as demais igrejas também fazem, isso é salutar. Só que a gente eu estava fazendo até semana passada a série dos 10 mandamentos, né? Então foram 10 semanas expondo os 10 mandamentos e terminamos com a cobiça na semana passada. Semana que vem, a gente começa o mês de aniversário da nossa comunidade. São 48 anos de Primeira Igreja Presbiteriana de Campo Grande. E aí, como eu faço todos os anos, eu sempre faço uma série de pregações sobre isso, sobre esse momento da nossa... E aí a gente sempre conversa sobre o que é ser igreja, por que nós estamos aqui. Então, a partir da semana que vem, eu começo uma série nova sobre essa parte da eclesiologia. Então, hoje, como ainda é o último domingo de maio, eu quero aproveitar e conversar um pouquinho com vocês sobre essa ideia de família. Não vou falar sobre casamento, não vou falar sobre criação de filhos, não vou falar sobre nada disso. Eu quero falar sobre essa instituição criacional chamada família. E nós estamos chamando isso de família como a arte de permanecer. Família, a arte de permanecer. E para nos ajudar, na verdade, para nos guiar, nós vamos até a revelação de Deus, que é a palavra dele, para ver o que ele vai dizer para a gente. E o apóstolo Paulo, nosso irmão, inspirado pelo Espírito Santo, deixa esse texto em Efésios capítulo 5, a partir do versículo 15. Opa! Esse é o vídeo que a gente está preparado. Bonito ele. Depois a gente manda para vocês. Tá tudo bem. Como é que falava antigamente? Quem sabe faz ao vivo, né? Isso aí. Então vamos lá. A partir do versículo 15, Efésios capítulo 5, a partir do versículo 15. A palavra de Deus diz o seguinte para nós. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade. Porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai, por todas as coisas em nome do Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Jesus Cristo. Mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido, como ao Senhor. Pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim, como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam, em tudo, sujeitas a seus maridos. Maridos, a palavra de Deus vai dizer para a gente, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga, ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher como o seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Antes, o alimenta, dele cuida, como também Cristo faz com
à igreja. E ele continua dizendo para a gente, o que Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Este é um mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a você mesmo. E a mulher trate o marido com todo respeito. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra o teu pai e a tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Pais, não irritem seus filhos. Antes, criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Vamos orar, meus irmãos. Vamos orar pedindo a Deus graça para a gente poder refletir na palavra dele. Senhor, tua palavra está lida e a gente quer só pedir que o Senhor ilumine o nosso coração, para a gente compreender um pouco melhor ela e sair daqui um pouco mais conectado com o Senhor e mais cheios de sabedoria. Então, ilumina o coração da gente. É a única coisa que a gente pede ao Senhor. Ilumina o coração da gente, para a gente poder, em nome de Jesus, glorificar o seu nome, exaltar o seu nome e testemunhar da graça do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Bom, pessoal, essa semana eu estava conversando com alguém que chegou para mim e disse, pastor, nós já estamos no mês de maio, e mês de maio acaba, chegamos em junho, e agora o ano voa. E eu concordo, até porque nesse primeiro semestre a gente teve um bocado de feriado, né? Então, feriado parece que a vida não anda, parece que não vai, você tenta fazer as coisas, aí para a repartição, aí para os órgãos todos, a gente não consegue caminhar, não consegue andar. Mas aí quando a gente entra na rotina de trabalho, rapidamente a gente percebe que o tempo voa, e voa mesmo. Só que o problema do século 21 é esse: a gente engata uma quinta e vai embora. E, especialmente no nosso tempo, como nós quebramos os ciclos naturais da vida, isso é pior ainda. Ô Rômulo, o que você está chamando de ciclo natural da vida? Bom, vocês que são mais velhos, têm mais de 50 anos, por exemplo, na década de 70, na década de 80, dava 6 horas da tarde, o mundo até era mais escuro. Então você não ficava na rua até tarde. A gente falava de 10 horas da noite na década de 70, 80. 10 horas da noite parecia que era já altas horas, né? E a gente descobriu depois com a tecnologia que, na verdade, 10 horas da noite, muitos de vocês estão trabalhando ainda, né? E com, por exemplo, com as redes sociais, com o telefone. E aí até a gente pegar no sono e até a gente dormir, a gente quebrou esses ciclos naturais de enquanto tem luz a gente trabalha, enquanto está de noite a gente descansa. A Bíblia ensinou essa sabedoria para nós do ouvir tarde de manhã. Por quê? Porque primeiro você descansa, depois você trabalha. Primeiro você descansa, depois você trabalha. Então, essa maneira de viver, especialmente na nossa cultura brasileira, brasileiro não reflete sobre a vida. Brasileiro tem a nossa cultura, onde a gente é criado. A gente foi criado nesse ambiente do déjà vu. Então, brasileiro para muito pouco para refletir sobre a vida. Brasileiro para muito pouco para refletir sobre si mesmo, porque a gente vive para pagar boleto. Brasileiro vive muito pouco e para muito pouco para refletir sobre os seus relacionamentos. Até porque a nossa cultura brasileira é muito egoísta. A gente nunca está preocupado com os outros. Rômulo, por que você está dizendo isso? Porque
biblicamente falando, Deus sempre nos chama à reflexão. E, por exemplo, eu te faço 4 perguntas. Primeiro, chegando no mês de maio e junho de 2025, você que fez promessa para São Longuinho em 31 de dezembro, como é que você está? Aquelas promessas do perderei 10 quilos em 2 meses. Dieta da erva, não sei o quê. Vou ler um livro por mês. Vou para a academia, não é assim? Promessa de virada de ano. Nós estamos parando em maio aqui e eu queria perguntar para você assim, como é que você tem usado uma coisa? Você chegou no final do ano cansado, você lembra? Você chegou em dezembro. Na verdade, quando chegou outubro, a gente já está morto. O brasileiro vive morto. Mas quando deu dezembro, você falou assim, ano que vem eu vou mudar. Não foi? Aí eu estou parando no meio do ano e perguntando assim, como é que você está usando o seu tempo? Porque você chegou no final do ano cansado. Porque você usou o seu tempo errado. Não dormiu direito, não investiu no que tinha que investir, não fez exercício, abandonou a espiritualidade. Porque no final do ano passado, você tomou a seguinte decisão, eu vou viver diferente em 2025. Eu estou parando no final de maio perguntando assim, como é que você tem usado o seu tempo? Como é que você tem usado os seus recursos? Então, ano passado, que você ia gastar menos do que você recebe. Você está conseguindo? Está conseguindo fazer isso? Como é que você tem usado os seus recursos? Aí você quer ver uma segunda pergunta que eu preciso fazer para vocês? Como é que isso pode ser melhorado? Porque quando você está numa jornada, às vezes você tem que parar, fazer um ajuste de rota e mudar a jornada. Então nós estamos parando aqui no meio do ano e eu estou perguntando assim, o que é que você pode fazer para que aquelas promessas que você já fez a vida toda possam mudar? Terceira pergunta, eu quero perguntar assim, no que você tem investido? Seu tempo, seu dinheiro, sua energia, tudo. Olha a pergunta que eu vou te fazer. Está valendo a pena? Brasileiro tem um grande problema. Ele não pensa no sentido da vida. É por isso que vocês vivem com um problema de propósito. A maior parte de vocês, agora à tarde, vai viver a crise do domingo à tarde. Porque amanhã tem que... Começa a entrar em desespero quando der o fantástico, 8 horas da noite, você vai falar, meu Deus, amanhã eu tenho que trabalhar. Isso tem estudo sobre isso. É a crise do domingo à tarde. Que é, inclusive, o dia da semana em que os suicídios mais acontecem na nossa cultura. Vocês sabiam disso? É domingo. Exatamente pela depressão da semana. Brasileiro, gente, presta atenção. Não é à toa que tem distribuidora de bebida a cada esquina na nossa cultura. Porque a gente... Não é à toa que tem boca de fumo em todo quanto é lugar. Isso não é opressão do sistema, não. Isso é a gente fugindo da realidade. A gente está narcotizado, o brasileiro está narcotizado. Ele não consegue encontrar sentido na vida. A nossa população é uma população doente. O brasileiro médio, olha para a sua família, olha para as pessoas em volta. O brasileiro está doente. Nós não temos propósito. A pergunta que a gente precisa se fazer é, o que você tem feito? A sua energia está valendo a pena? Quarta pergunta que é muito importante. O que é que vale a pena na vida? O que é que realmente vale a pena? Porque a gente precisa pensar nas decisões que a gente toma. Então, caminhar, perder peso, fazer poupança, ler livro, jejuar, orar mais, ler a Bíblia, ir à igreja, usar menos o celular. Só que o que acontece? Eu estou com 41, quando você começa a ficar mais velho, você começa um monte de decisão e não cumpriu, você começa a falar, sabe o quê? Rapaz, não prometo mais nada. A gente é tomado desse ceticismo. Isso é Brasil.
Isso é a maneira brasileira de ser. Não prometo mais nada. Aí você fala assim, mas por quê? Ih, rapaz, eu não estou acreditando nem em mim. Nem na minha mudança eu não acredito. Aí a gente começa a ficar cético. E aí a gente não toma mais nenhum tipo de decisão. A gente não toma nenhum tipo mais de postura. Mas, se a gente poder ponderar bem a nossa vida, você vai perceber que o que você vive hoje muito de decisões que você tomou ou se omitiu 1, 2, 5, 10, 20 anos atrás. Tomar decisões ou se omitir é inevitável. Agora, o que é fato? Você é, hoje, muito de decisões que você tomou ou não tomou alguns anos atrás. Não tem como fugir. O Jean-Paul Sartre, que dizia isso já, o existencialista do século passado, que a grande questão dos seres humanos é essa liberdade de ação e de escolha que nós temos. Porque você é refém das escolhas que você toma ou não. Por exemplo, o estudo dessa semana que eu estava vendo. Se você faz exercício físico por 2 anos consecutivos, isso faz com que na velhice você tenha uma probabilidade de mais de 50% de não ter problemas cardíacos. Parou para pensar nisso? Então você que tem preguiça, se você tomar a seguinte decisão, cara, eu vou fazer caminhada de 1 hora durante 2 anos. Se você fizer isso hoje, na sua velhice, você vai ter menos problema cardíaco. Agora olha que mais incrível, tu vai ter menos problema com Parkinson e com Alzheimer. Por que você está falando disso, pastor? Porque as decisões que você toma ou deixa de tomar, não tem como, gente. Elas vão impactar no futuro. Então, o que isso é? Isso é algo, e eu sempre falo para vocês agirem contraintuitivamente. Por quê? Porque a natureza humana, ela tende necessariamente à inércia, a ficar parado. Eu vou usar o exemplo do exercício. Quem acorda 6 horas da manhã e diz, uhul, bora puxar ferro? Não tem como. Não tenho. Que bom, vamos fazer um longão, vamos correr 21 quilômetros de 6 a 7. Quem é que acorda assim? Pelo amor de Deus. Quem é que acorda dizendo, maravilha, vou ler essas 400 páginas nessa semana, que delícia. Ninguém faz isso. Não, porque a gente tende à inércia. A gente tende a não querer mudar. A gente tende a sentar no sofá, pegar o controle e deixar a barriga aumentar, e deixar o cérebro inchar, e não querer. A gente não quer tomar decisões na vida. A gente não quer fazer isso. Mas por que você está falando isso, ô pastor? Porque o que eu vou conversar com vocês sobre família passa por 2 coisas que têm me afligido muito e me parece que isso é um problema da raça humana. Número 1, a brevidade da vida. Número 2, a fragilidade da vida. Se nós conseguíssemos compreender a maneira com a qual a vida é breve e frágil, nós teríamos 2 posturas diferentes. Primeiro, as nossas decisões seriam menos superficiais. Nós seríamos mais responsáveis com as nossas atitudes. Nós seríamos mais responsáveis com as pessoas que estão em volta da gente. E de verdade, a gente levaria a vida mais a sério porque ela é muito frágil. Ô Rômulo, por que você está dizendo isso? Vocês se lembram que eu fiquei 2 semanas sem vir aqui. E eu comecei a ficar gripado numa quinta-feira à noite. Eu vim ensaiar aqui com os meninos, eu tenho coordenado a música da igreja no último ano.
E normalmente você pega uma gripe e você fica 2, 3 dias, 4, nariz ruim, muita coriza. Quando deu domingo e eu vi que eu não conseguiria vir aqui, eu falei, rapaz, o negócio é sério, hein? Quando deu segunda-feira e a febre não passava, pelo contrário, ela piorava. E eu comecei a ter calafrio. E eu comecei a ficar de cama, sem conseguir sair do quarto e ir beber água. Era uma maratona, vocês não têm noção, 42,5 km. E aí quando você fala assim, beleza, a febre foi embora, ufa, e ficar 10 dias tossindo. E aí depois de 15 dias doente, você fala, agora maravilha. Só que como eu fui eleito antes da fundação do mundo, eu tenho asma. Então depois do 15º dia, eu fui eleito pelo Senhor para ter asma. E aí você fica mais uma semana respirando assim, e o ar não vem. Aí a energia não volta. Só que quando você fala assim, depois de 21 dias, você fala assim, passou, né? Mas não passou também não, tá? Tem algum vírus aí que eu sei lá o que é isso que tem por aí. Não sei, eu não sou médico, eu não sei não. Só que sabe o que você começa a pensar? Como a vida é frágil. Sabe aquele ditado que os antigos falavam que para morrer basta estar vivo? Lembra disso? A vida é muito frágil. E como eu tenho filhos adolescentes e tenho filho bebê, olhar os dois processos, quando você olha seus filhos adolescentes, quem já teve filho adolescente sabe disso, quem tem filho criança vai ver isso, você percebe que cada vez que você conduz seu filho no caminho, é um tchau que ele está te dando, porque ele está crescendo. E você percebe que quando você está guiando o seu filho no caminho, você vê que ele já tem 14, 15, 16, 17, e aí você está olhando e falando assim, daqui a pouco está me dando tchau. Daqui a pouco o processo está acabando. Daqui a pouco já vai ter a vida própria. E tudo que a gente fez, e aí sabe, a vida não é só breve. A vida não é só frágil, ela é breve. Os processos são muito rápidos. Porque quando eu olho para trás, sabe o que eu falo? Como passou rápido. Gente, alguém para o mundo, pelo amor de Deus. Passou rápido. E quando você olha a vida sendo frágil e a vida sendo breve, a gente precisaria lidar com os nossos processos diários de maneira mais intencional. E olhar as decisões que a gente tem que tomar durante a vida de maneira mais responsável. E olhar... Agora vem aqui, porque eu quero falar de família, as relações que nós temos de maneira mais responsável. Porque o que realmente importa na vida da gente, vai por mim, não é a conta bancária, não é o doutorado, não é o MBA, mas quem está em volta da vida da gente. Uma pesquisa de uma universidade americana que eu fiz um tempo atrás, eles estavam mostrando que até os 50 anos a gente trabalha para construir, corre igual um doido, é trabalho. Só que depois dos 50 anos, a gente começa a querer diminuir o ritmo e ter aqueles que a gente trabalhou por eles a vida inteira ao nosso redor. Esse é o processo de envelhecimento. Só que como a gente vive deixando a vida levar a gente não tem responsabilidade com os processos diários. E, gente, a pergunta que eu preciso fazer com vocês é, o que realmente importa para a Bíblia? Quem está dentro e forma família com você, e aqui eu não estou preocupado com família cor-de-rosa. Família, aqui eu estou chamando família, não é essa gambiarra de amor. Família, eu estou dizendo quem mora junto com você e quem faz parte da sua história. Essas pessoas que estão ali. Para isso, eu peguei um artigo do Hélio Fraga, um colunista, de 1994, e olha o que o Hélio Fraga fala.
Já fizeram imposto de renda? Já? Tem prazo? Quem é contador aí? Está no prazo ainda? É porque eu já fiz a minha. Ó, corre para dia 30. O Hélio Fraga tinha 3 filhos. Então ele fala essa coluna, em 1994, ele chama de declaração de bens. O pai moderno, muitas vezes perplexo, aflito, angustiado, passa a vida inteira correndo atrás do futuro e se esquecendo do agora. Na luta para edificar esse futuro, ele renuncia ao presente. Por isso, é um homem ocupado, sem tempo para os filhos, envolvido em 1000 atividades. Tudo com o objetivo de garantir o seu amanhã. E não é que a gente é assim? A gente abandona tudo e todos que estão ao nosso redor em nome do amanhã. É com prazer e orgulho, a cada ano, ele preenche a sua declaração do imposto de renda. Cada nova linha acrescida foi produto de muito esforço, muito trabalho. Lote, casa, apartamento, sítio, tudo isso custou dias, semana, meses de luta. Mas ele está sedimentando o futuro da sua família. Se ele parte um dia por qualquer motivo, ele já cumpriu a sua missão e não deixar ninguém desamparado. Esse é o migué que a gente dá. E para ele ir escrevendo cada vez mais linhas na sua relação de bens, ele não se contenta com um emprego só. Ele precisa ter 2 ou 3. Vender parte das férias, em vez de descansar junto com a família. Levar serviço para fazer em casa, em vez de ficar com os filhos. E é um tal de viajar, almoçar fora, discutir negócio, marcar reunião, preencher a agenda. Afinal, ele é um executivo dinâmico. Parte de um mundo competitivo, não pode fraquejar. No entanto, esse homem se esquece de que a verdadeira declaração de imposto de renda, o valor mais alto, aquele que efetivamente conta, está em outra página do formulário do imposto de renda. Mais precisamente, naquelas modestas linhas, quase escondidas, onde se lê a relação dos seus dependentes. Aqueles que dependem dele. Os filhos que ele colocou no mundo e a quem deve dedicar o melhor do seu tempo. Os filhos são novos demais. Não estão interessados em lotes, casas, sala para alugar, aumento da renda bruta, nada disso. Eles só querem um pai com quem possam conviver, dialogar e brincar. Os anos vão passando, os meninos vão crescendo e o pai nem percebe que se entregou de tal forma ao trabalho, vulgo construção do futuro, que não viveu com eles, não participou de suas pequenas alegrias, não os levou ou buscou no colégio, nunca foi a uma festa infantil, não teve tempo para assistir a coroação da menina, pois um executivo não deve desviar sua atenção para as bobagens, são coisas de desocupados. Há filhos órfãos de pais vivos, porque estão entregues. O pai para um lado, a mãe para o outro, a família desintegrada, sem amor, sem diálogo, sem convivência. E não é assim que a gente vive. Só que ele viveu uma experiência profunda. Querem ver? Depois de uma dramática experiência pessoal e familiar vivida, a única mensagem que tenho para dar e que tem sido repetida exaustivamente em paróquias, encontros familiares, movimentos e entidades é essa: não há tempo melhor aplicado do que aquele destinado aos filhos. Dos 18 anos de casado, passei 15 anos correndo e trabalhando, absorvido por muitas tarefas, envolvidos em várias ocupações. Só que acontece um problema muito sério com ele. Agora, aqui estou eu, de mãos cheias e de coração aberto, diante de todos vocês, que me conhecem muito bem. Aqui está o resultado de tanto esforço, depois da perda do Luiz Otávio, um filho dele. E agora? De que serviu? De que valem casa, carros, sala, lote e tudo mais que foi possível juntar nesses anos de esforço, se ele não está mais aqui para aproveitar isso com a gente? O que é que vale? Se o resultado de 30 anos de trabalho fosse consumido agora por um incêndio, e desses bens todos não restasse mais nada, isso não teria a menor importância.
não ia provocar o menor abalo na nossa vida, porque a escala de valores mudou. E o dinheiro passou a ter um peso mínimo e relativo em tudo isso. Se o dinheiro não foi capaz de comprar a cura e a saúde do meu filho amado, para que ele serve? Para que ser escravo dele? Eu trocaria, explodindo de felicidade, todas as linhas de declaração de bens por uma única linha que eu tive que retirar do outro lado da folha, o nome do meu filho, na relação dos dependentes. E como me doeu tirar essa linha na declaração de 1983, ano base de 82. Incrível, né, gente? Sabe por quê? Porque a gente não para pensar na brevidade, na fragilidade da vida. Rômulo, por que é que você está falando isso? Porque vocês já perceberam que a gente começa a valorizar as pessoas depois que elas morrem. Depois que a gente perdeu o marido, aí a gente começa a falar assim, como ele era bom. Eu estou falando de marido bom, tem uns que, pelo amor de Deus, era melhor morto mesmo. Um cara que é ruim demais. A Bíblia trabalha, isso aqui não sou eu não, é porque vocês são humanistas. Mas a minha Bíblia diz assim, fulano foi sem deixar saudade. Tem uns aí que se morrer não vai deixar saudade mesmo. Não seja desses, tá? Não vem com falsa piedade pro meu lado que não cola não. Tem uns aí que se for, a mulher fala assim, ô Senhor, obrigado. Tem gente ruim nesse mundo, tem gente ruim. Tem gente que não presta não, Deus me livre, vocês estão malucos. A vida é breve e frágil. E aí eu vou fazer 2 perguntas para vocês. Por que é que a gente só valoriza as pessoas quando a gente perde? Vocês já viram casais que brigam, se separa, aí 5 anos depois o cara fala assim, rapaz, aí ó, aquilo era mulher. Mas ficou 20 anos brigando. Quando perde, nós somos muito loucos. O cara não dá atenção para o filho, ou ele não dá atenção para o pai, não dá atenção para a mãe. Aí quando ele perde a mãe, e todos nós que perdemos pai e mãe, graças a Deus eu não perdi ainda, tenho inclusive o privilégio de ter minha mãe aqui na frente. Vocês sabem da ideia, vocês que são mais velhos e perderam pai e mãe, o sentido de orfandade que dá, você fica sem referência. Porque aquela coisa, se você perdeu pai e mãe, você fala assim, rapaz, de onde eu vim? Isso é um sentimento humano. Mas a gente só valoriza as pessoas quando a gente perde. É uma coisa horrorosa. E aí, quando a gente perde alguém, a gente tem a noção das virtudes que aquelas pessoas aumentam. Você fala assim, fulano tinha essa qualidade, fulano tinha essa qualidade. Aí a pergunta que a gente precisa fazer é, por que é que a gente não valoriza as pessoas em vida? Por que é que a gente fica preocupado com o que não dá vida? Preocupado com dinheiro, preocupado com essas coisas e não preocupado com quem está debaixo do mesmo teto que a gente. Preocupado com o pai mais velho, a mãe mais velha, ou aquele tio que te dá uma saudade, que fez uma diferença na vida da gente. A gente nunca está preocupado com essas pessoas. Agora, quando elas faltam, aí a gente começa a perceber o valor. Certo, estava Renato Russo, sabia? É verdade. Renato Russo cantava um louvor que era mais ou menos assim, ó. É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Porque se você parar para pensar, na verdade... Vocês estão ouvindo o louvor também, né, do Renato Russo? E Renato está certo. O poeta estava certo. Você ama as pessoas hoje, porque vocês não sabem o que vai acontecer amanhã. Nós somos irresponsáveis. Nós somos irresponsáveis com a vida. Nós somos irresponsáveis com as pessoas que moram em volta, junto com a gente. Nós somos irresponsáveis e nós somos lenientes com as pessoas que nós deveríamos valorizar, que moram com a gente, que estão debaixo do mesmo teto que a gente. Mas nós valorizamos como deveria. E aí, você diz assim, pastor, que conversa é essa? Eu sei, eu sou um pregador bíblico, então nós vamos voltar para a Bíblia, né?
O que a Escritura está falando com a gente nesse texto de Efésios capítulo 5 é o que um outro poeta brasileiro dizia. Esse vocês não vão conhecer, só quem gosta de MPB. Vocês lembram do Geraldo Vandré? Geraldo Vandré tinha uma teologia maravilhosa. Ele dizia assim: quem sabe faz a hora não. Saia do Zeca Pagodinho e vá para o teólogo Geraldo Vandré. Vai na minha. Vai para o Geraldo Vandré. Você abandona esse negócio do Zeca Pagodinho e vá para o Geraldo Vandré. Isso é teologia sistemática pura. Por quê? Porque o texto bíblico que vocês leram, o desafio de um pregador no século 21 é fazer e tentar ler o contexto que você vive e pegar a palavra eterna de Deus e aplicar. Esse é o desafio de um pregador. Senão a gente fica falando das mesmices o tempo todo, isso não muda a vida de ninguém. Paulo está escrevendo essa carta para Éfeso. Éfeso era um centro religioso do primeiro século, um centro religioso da deusa Diana. E a grande questão é como os cristãos viveriam nessa terra de idolatria que era Éfeso, onde a grande deusa Artemis e Diana era celebrada. Como é que os discípulos de Jesus deveriam viver as disciplinas do reino de Deus e não da cultura idólatra daquele período? Muito parecido com a gente. Porque nós podemos abandonar os nossos relacionamentos que realmente importam em nome da idolatria, do dinheiro, do trabalho, da carreira, do sustento, do progresso. A gente pode abandonar e agir de maneira irresponsável. Por isso, Paulo escrevendo para os Efésios, ele vai dar um direcionamento para a gente. Observem. Ele diz: tenham cuidado com a maneira com a qual vocês vivem. Ele está dizendo para você fazer uma reflexão da sua vida. Ele está dizendo: não viva como Zeca Pagodinho. Tenha cuidado tenha cuidado como você vive. Por quê? Para que você não seja como um insensato, mas para que você seja como um sábio, ele está dizendo no verso 15. Há 4 palavras do Novo Testamento para falar de tempo. A primeira palavra que o Novo Testamento usa para tempo é a palavra cronos, que quer dizer o tempo. O tempo. A segunda palavra que ele usa é aion, que é a ideia do tempo de Deus, é um tempo eterno. A terceira palavra que o Novo Testamento usa para tempo é a palavra kairos, que significa um tempo com propósito. E a quarta palavra que o Novo Testamento usa para tempo é a palavra remera, que é a ideia de dia. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo para a gente. Ele diz: tenham cuidado com a maneira com a qual vocês vivem, que vocês não sejam como tolos, mas que vocês sejam sábios. Agora, olha o que Paulo está dizendo. Aproveitem ao máximo, sabe o quê? O remera de vocês. Aproveitem o dia de vocês. Aproveitem as oportunidades de vocês. Porque o kairos que vocês vivem e o tempo que vocês vivem tem um propósito maligno, mau. Paulo está dizendo o seguinte: não vivam os dias de vocês de qualquer maneira. Vocês vivem dias malignos, maus, que narcotizam vocês, que fazem vocês se perderem. Não vivam assim. Transformem esses dias de vocês. Hajam diariamente com intensidade. E aí olha o que ele diz:
Não sejam insensatos, mas sejam sábios. Por quê? Porque qual é o critério que vocês precisam usar na vida de vocês? Ele diz, vocês não têm que ser insensatos, mas vocês precisam compreender a vontade do Senhor. Olha o que Paulo está querendo dizer, e é por isso que eu fiz essa introdução. Paulo está falando para mim e para vocês assim, pessoal, não vivam segundo o curso do mundo. Não vivam de maneira irresponsável. Não vivam de maneira irrefletida. Não vivam correndo atrás daquilo que não é pão. Lembra da linguagem de Isaías 55? Não vivam, mas pelo contrário, peguem a sabedoria de Deus e comecem a julgar as atitudes diárias de vocês. Escrutinem as atitudes diárias de vocês de acordo com a palavra de Deus. A vontade de Deus precisa ser levada a sério. É isso que ele está falando. Então, não deixem a vida levar vocês. Vivam uma vida intencional segundo a vontade de Deus. É isso que ele quer dizer. Rômulo, por que você está falando isso? Porque o primeiro conselho que Paulo vai dizer para a gente é que a gente deve, além de escrutinar os nossos dias e não viver de qualquer jeito. O que eu estou querendo falar com vocês? Paulo está dizendo, pessoal, onde é que vocês gastam a vida de vocês? Como são os relacionamentos de vocês? Vocês gastam a energia de vocês em quê? Vocês estão investindo em quê? Vocês estão investindo em quem? Os relacionamentos de vocês. Vocês estão olhando para os filhos de vocês? Vocês estão olhando o trabalho de vocês? Cada coisa está no seu lugar. Vocês precisam escrutinar isso segundo a vontade de Deus, ele está dizendo. Por quê? Porque agora ele vai incentivar a gente a intensificar a nossa espiritualidade. Olha o que ele fala do verso 18 até o verso 20. Ele está dizendo, como é que vocês vão conseguir analisar os dias de vocês com uma espiritualidade profunda? Ô Rômulo, do que é que você quer dizer? Ele está dizendo, não se embriaguem com vinho, mas se encham com o Espírito. E aí ele continua dizendo, verso 19, falem em vocês com salmos, com hinos, com cânticos espirituais, cantando e louvando a Deus e dando graças. O que o apóstolo de Jesus está dizendo? O apóstolo de Jesus está dizendo que é no contexto comunitário que a gente desenvolve a espiritualidade da gente. O apóstolo de Jesus está dizendo que o melhor tipo de gente para a gente conviver é gente cheia do Espírito de Deus. Qual é o melhor tipo de gente para você conviver? Qual é o melhor tipo de gente para você ficar perto? Qual é o melhor tipo de gente para você ser? Gente cheia do Espírito de Deus. Ai, é bom estar perto de gente educada? É claro que é. É bom estar perto de gente que instrui? É claro que é. Mas o melhor tipo de gente para você ser e estar perto é gente cheia do Espírito de Deus. É disso que esse texto está trabalhando. Paulo está mostrando para nós que a maneira da gente investigar o dia e os dias da gente, as nossas vidas, é tendo e sendo pessoas cheias do Espírito de Deus. Tá, Rômulo, e aí? Agora ele vai começar a falar para a gente aonde a gente vive essa vida. Ao verso 21. Sujeitando-vos uns aos outros. Sujeitando-vos uns aos outros. A vida precisa ser avaliada. A vida precisa ser vivida dentro dos princípios e valores do reino de Deus. Só que ninguém é cristão para ele mesmo. Cristianismo é vivido na vida com as pessoas. De que adianta ser cheio do Espírito para ser você mesmo? Isso não existe. De que adianta conhecer a Deus para você mesmo? Isso é estranho na espiritualidade cristã. Isso não existe na espiritualidade cristã. Esse individualismo é fruto do nosso tempo. Nós somos salvos e crentes e devemos ser cheios do Espírito e avaliar o nosso dia
e avaliar os nossos valores e a nossa vida, porque tudo que Deus nos deu, nos fez e faz da gente, é para isso ser colocado em prática. E aí, olha o que o apóstolo de Jesus está dizendo para a gente. Então, olha só, Rômulo, você está avaliando as suas decisões diárias? Você está buscando uma vida comigo? Onde isso é refletido? Verso 22, dentro de casa. E ele vai levantar 4 pilares aí. Esposas, maridos, a ideia de família e filhos. Filhos e pais. O que eu estou querendo mostrar para vocês aqui, pessoal? Eu estou querendo dizer para vocês que a casa da gente, as pessoas que moram com a gente, as pessoas que vivem com a gente, precisam ser alvo imediato da vida que o Senhor colocou na gente. Percebam, não vivam de qualquer maneira. Sejam cheios de Deus, para colocar isso em prática dentro da família de vocês, dentro da casa de vocês. E aí, ele vai levantar 4 pilares. O primeiro pilar, observem que ele está trabalhando um pilar de sustentação de uma casa. O primeiro pilar de sustentação da casa que ele vai trabalhar no verso 21 até o 22 até o verso 24 é o de vocês, meninas, mulheres. É o papel de vocês, mulheres. Papel de mulher dentro de um lar. Isso aqui na pós-modernidade, vão me chamar de macho, como é que é? Machista, Eu não tenho paciência para essas coisas, não tenho nem tempo para isso. Não tenho tempo. Papel de uma esposa, papel de mulher dentro de casa. Ô gente, meninas, por favor. A Bíblia coloca vocês como uma sustentação de um lar. Sustentáculo dentro de um lar. Mulheres. Mulheres. Uma coluna de sustentação dentro de casa. Irmãos, meninas, vocês têm uma capacidade de inspirar fora de série. Vocês têm uma capacidade de mobilização dentro de uma casa incrível. Olha, essa afetividade de vocês. Vocês têm a capacidade de fazer, vocês que são casadas, isso é de vocês, é inato. Vocês têm a capacidade de fazer os maridos de vocês melhores, com as palavras de vocês, com o afeto de vocês. Vocês, meninas, têm essa capacidade de fazer com que os filhos de vocês sejam potencializados. Isso é de vocês. Mulheres têm essa capacidade. E não sou eu que estou dizendo isso, é Provérbios 31. Vocês têm essa capacidade afetiva de melhorar todo um ambiente de uma casa. Agora, em compensação, quando algumas de vocês são amarguradas, sai da frente, viu? Misericórdia. Rapaz. Vocês já têm essa capacidade, que ela é bíblica, de serem mais para frente, né? Mulheres costumam ser mais para frente. Gênesis 3. Você tem essa capacidade. É verdade. É porque a gente não fala dessas coisas porque morre de medo do juízo que a sociedade vai fazer da gente. Não é. A psicologia bíblica não é a mesma psicologia do século 21. Por isso algumas de vocês são mais mandonas, brigunas. Algumas de vocês são mais assim.
tem essa coisa. Isso é a psicologia bíblica que está falando. Mas, gente, quando vocês dão para ser amargurada, pelo amor de Deus, Jesus Cristo. E o livro de Provérbios, quando fala daquelas irmãs que, cara, falam a mesma coisa 29 vezes. Gente do céu. Meninas, família é uma arte de permanecer, porque mulheres, vocês têm essa capacidade de mobilização dentro de um lar que é incrível. Vocês conseguem fazer isso. Assumam esse papel de vocês. Assumam esse papel de ser essa coluna de casa, de sustentação, de estabilidade da casa, especialmente no que tange o emocional de uma casa. A sociedade tem trabalhado para tirar vocês, meninas, do centro de vocês. Aí eles usam para vocês algumas palavras pejorativas que, em nome de Jesus, não aceitem. Eu sempre tenho conversado com irmãs e eu tenho que sempre dizer assim: você não é doida. Quem diz que você é surtada? Por que tem esse estereótipo de mulher? Não, não é não. Pode parar com isso. Isso é um estereótipo que os caras falam, não é. Ah não, pastor, eu sou doida assim mesmo. Peraí, quem falou que você é doida? Não, pastor, eu sou surtadinha assim. Não, você não é surtadinha, não, senhor. Pode parar com isso. Você é muito normal. Você é desse jeito, cheia das suas capacidades, das suas qualidades. Você não vai se diminuir, não, senhor. E debaixo do teto que você vive, você vai ser controlada pelo Espírito de Deus. Ser uma mulher cheia do Espírito de Deus e com as qualidades e capacidades que Deus te deu. Ser um ponto aqui de referência afetiva dentro dessa casa. Seja você mãe, esposa, filha, enfim. Vai ser um ponto referencial de afeto aqui dentro dessa casa. Isso é mulher, biblicamente falando. Então fique tranquila, você é assim mesmo, está tudo bem. Esse pilar a gente não pode deixar de fora. Mulheres que vão se casar, meninas que vão se casar. Sejam esse fiel emocional dentro de casa. É isso que Paulo está dizendo. Família é a arte de permanecer, porque a gente tem papéis dentro de casa. Meninas, assumam a partir de Jesus aquilo que Deus criou vocês para serem. Um fiel da balança. Vocês conseguem passar segurança emocional para os filhos de vocês. Segurança afetiva para o marido de vocês. Para as pessoas que vivem embaixo do mesmo teto que vocês. Segundo pilar de sustentação, o apóstolo Paulo vai falar a partir do verso 25, e aqui segura. Porque o segundo pilar de sustentação é para essa renca de preguiçoso chamado homem do século 21. Um bando de preguiçoso, folgado. Folgado. Muitas mulheres se dizem surtadas porque são mal casadas. Um monte de frouxo dentro de casa. Um monte de cara que não assume o papel de liderança, de cuidar da esposa, cuidar dos filhos, proteger a mulher, proteger os filhos, ser responsável. Não querem. Conversem com qualquer mulher com mais de 30 anos que já viveu a experiência péssima do divórcio. Não tem homem. Não tem homem. Não tem homem. Porque não assumiram e não assumiram o papel de liderança que deveria ser dado a eles desde a criação. E pelo amor de Deus, você que é mais ideologicamente engajado aqui, de uma vez por todas, submissão e liderança na Bíblia não tem nada a ver com o que aquele maluco do Foucault falou de poder. Tá? A lógica humana é a lógica do poder. A lógica bíblica é a lógica do serviço. Um líder na Bíblia é o servo. E que a gente aprendeu isso em Filipenses.
Submissão não é poder. E liderança não é poder. Liderança é como você consegue servir bem. Homens, sirvam as mulheres de vocês. Sejam líderes. Sejam líderes dentro de casa. Líderes dentro de casa são os servos, são os primeiros. Os primeiros a dar vida se for preciso, porque eles protegem, eles cuidam da emoção, do sentimento. Não é só provisão. Deixa eu dizer para você, se você for um cara cheio do Espírito Santo, qualquer mulher vai com você até o Alasca, meu filho. Agora seja homem. Homem. Homem de verdade. Cuide das pessoas que estão em volta. E aqui vem isso. Preparem os filhos de vocês para serem homens. Homem, não é moleque. Não é menino. A sociedade está carente de homens. Preparem os filhos de vocês, não para ser boneco de posto, bibelô. Porque vai tomar pancada na vida. E isso é papel de homem. Isso biologicamente falando, psicologicamente falando, a gente precisa formar homens. Um sustentáculo da casa são homens. É possível ser adolescente e não ser moleque, ser jovem e não ser moleque. Um monte de menino de 30, 40 anos jogando PlayStation, pelo amor de Deus. A cação enxada. Ai, pastor o quê? E gasta tempo com a esposa? E gasta tempo com os filhos? Nada. Ai, mas os tempos são outros. Os tempos são outros, mas o Deus é o mesmo. A atividade que a gente precisa ter de liderança, proteção da nossa casa é o mesmo. Preparem os meninos para serem homens, pelo amor de Deus. As mulheres estão clamando por isso, desesperadas. Por quê? Porque não tem homem. Eu tenho 3 filhas, gente. Pelo amor de Deus, se vocês soubessem quanto eu peço a Deus para me dar homens como genros. Não é menino. Isso aqui é sério, porque essa crise de liderança, ela está fazendo com que as mulheres fiquem sobrecarregadas porque não tem homem. As mulheres estão tendo que assumir papel porque não tem homem. Não tem servo. Não tem líder. Mulher não tem confiança. Bando de frouxo. O primeiro a sofrer as consequências dentro de casa somos nós. Somos nós. É claro que Jesus inaugurou a nova era, em que não há homem, não há mulher, não há escravo, não há servo. Eu não estou falando disso. É claro que são todos iguais diante de Deus, isso é fato. Semana que vem tem Santa Ceia, mas preste atenção. Inaugurar uma nova era não tira o papel da criação da gente, pelo contrário. Ele leva a gente de volta ao papel da criação. A gente precisa ser homem, criar homem. Que tem palavra, que faz as coisas que tem que ser feita, que tem compromisso. Ai, que discurso antigo. Tudo bem, meu filho, siga o círculo de Diana. Vá ver o que está acontecendo no mundo afora. E eu não sei, eu vou te falar, Deus te abençoe. Agora, ou a gente volta para aquilo que a gente tinha que ser, ou como é que nós vamos fazer? E aqui, a gente precisa lançar fora essa questão da idolatria da gente do nosso tempo. Porque a gente enterra a cara no trabalho porque a gente está fugindo de casa. A gente enterra a cara no trabalho porque a gente não quer ouvir ou o marido ou a esposa. A gente enterra a cara no trabalho não é para ter dinheiro não, é porque a gente não quer que filho tire a paciência da gente. A gente prefere deixar eles fazendo outra coisa. Cuidar da mulher, cuidar do marido, cuidar dos filhos, cuidar. Talvez você não seja casado, mas more com outras pessoas dentro da sua casa. A gente não gasta tempo com isso. Sem responsabilidade. Terceiro pilar, que está aqui no texto. Filhos. Filhos. Irmãos, filhos. Ou melhor, deixa eu falar primeiro dos pais, pode ser? Os pais estão usados, mas deixa eu falar primeiro dos pais. Olha para cá, por favor. Pais, famílias que permanecem. Não adianta ficar levando filho em restaurante, dando presente. Olha aqui, parou.
Filho precisa de 3 coisas. Primeiro, segurança afetiva. Segundo, educação. E terceiro, disciplina. Não existe educação positiva sem disciplina. Para. Isso não vai funcionar. Não vai funcionar. Não funciona. Reforço positivo sem disciplina. Você está sendo guiado por filosofia humana. Não vai funcionar. Não vai funcionar. Sabe por que não vai funcionar? Porque seu menino, sua menina, a primeira vez que ele não declarar o imposto de renda, o leão não vai olhar para ele e falar bem assim: menino mau, não faça isso. Não, vai pegar 27,5% dele. A primeira vez que o seu filho chegar na rua ou com alguém e desrespeitar a pessoa, ninguém vai fazer reforcinho positivo com ele, não. Ele vai para a cadeia, ele vai ser preso, ele vai ser influenciado pelas pessoas. Se ele não pagar as contas dele, não vai ter ninguém que vai falar para ele bem assim: ai, meu coitadinho, isso não vai acontecer. A vida não é assim. Seres humanos não são assim. Deus não nos criou para ser assim. Duro é esse discurso? É claro que é, porque a realidade debaixo do pecado é assim. Meu Deus, não vai funcionar. A gente precisa criar meninos e meninas responsáveis, sabedores da função deles. Então, pelo amor de Deus, o que os nossos filhos querem, número 1, é a nossa presença. Pais, sejam presentes, porque vocês vão envelhecer. Aí quando vocês tiverem 70 anos, seus filhos ficaram durante 20, 30 anos sem a presença de vocês. Aí quando vocês tiverem 70, vocês querem mesmo que ele ligue para vocês? Ele nunca teve a sua presença. E não adianta cobrar uma coisa que você não semeou. Não tem. Não tem. Afeto ou você semeia ou não tem. Percebam isso de uma vez por todas. Nossos filhos, nossas crianças, adolescentes, eles precisam de afeto, da nossa presença, da construção de memórias, da construção de tempo junto, tempo de qualidade. Cara, se é um picolé da Gelso, ou se é o Bátio Delátio, para minha filha de 2, 5 anos, isso não tem diferença. A diferença é que um é 2, o outro é 50. Só que a gente vai ter a mesma memória construída. Educação e disciplina são coisas que andam juntos, pelo amor de Deus. Pais que são mais velhos, não estou falando pai de criança. Muitos não construíram relações com seus filhos. Ainda dá tempo de voltar, mas percebam que não é tão simples. Mas ainda dá tempo de voltar. Quarto, que eu não tenho como ficar falando aqui o resto da vida. Filhos. E Paulo termina isso, falando dos filhos. Obediência e honra, gente. Obediência e honra. Filhos que são mais jovens. Obediência. Filhos que são mais velhos. Honra. Quando a gente é novo, os nossos pais mandam a gente fazer uma coisa, a gente faz. Só que de acordo com que o tempo passa, a gente vai ficando mais autônomo. Mandar não resolve. O que vai sobrar é a influência que a gente tem sobre eles. Filhos. Se você é mais novo, adolescente, criança e tal, aqui, pai mandou, você obedece. Não tem essa conversa fiada. Pai mandou, você obedece. Essa ideia de meus direitos, meu quarto, que veio dos baby boomers para cá, não estou nem aí para isso. Pai mandou, obedece. Agora, de acordo com que o tempo for passando, ouça seus pais. Honre os seus pais.
Irmãos, a gente precisa parar. E a nossa cultura, ela descarta os mais velhos. Nossa cultura é de descarte dos mais velhos. Como é a primeira vez na história da humanidade que os mais jovens dominam a tecnologia e não os mais velhos, no passado não era assim. No passado, os mais velhos ensinavam os mais jovens. Hoje, é um menino de 6 anos que ensina o avô de 80 a mexer num telefone. É a primeira vez na história que isso acontece. Logo, nós descartamos os mais velhos. A gente precisa parar e dar um pouco mais de atenção para os mais velhos. Olhar para os nossos pais, que já não tem mais aquela energia que tinham, aquele vigor. Mandar aquela mensagem do WhatsApp, tá tudo bem, tá tudo ok. Tá precisando que leve para fazer o exame. Tá precisando entender o exame. Precisa que baixe o arquivo. Tem que baixar o arquivo. Não tem jeito, gente. Essa é a arte de permanecer. A gente vai ter que honrar eles. Até o final. A gente vai ter que dar um fim de dignidade para eles. Não adianta ficar correndo atrás de trabalho, não vai resolver. A gente precisa cuidar dos nossos mais velhos, né? Vai ter um dia que hoje eu estou com 40, mas eu vou estar com 70, 80. Eu vou precisar de alguém que empurre minha cadeirinha de roda, rapaz. Não vai ter jeito, não. Filhos, nós precisamos cuidar dos nossos mais velhos. Não tem jeito. Vai ter que passar uma semana no hospital, vai ter que fazer exame, não vai ter jeito, não. Essa é a arte de permanecer. Então, vou terminar. Podem vir aqui à frente, meninos, para a gente terminar cantando uma canção. Você, como homem, mulher, filho, pai. Homem, mulher, filho, pai. Homem, mulher, filho, pai. A pergunta é: você está cumprindo o seu papel como homem, como mulher, como filho, como pai? Todos nós temos algum desses papéis. Nós temos cumprido. Aí vem aquilo que eu falei na introdução. Ao invés de deixar a vida te levar, por favor, quais tomar para a sua vida, na sua vida, para que a sua família, aqueles que moram com você, talvez como homem, talvez como mulher, talvez como filho, talvez como pai, quais atitudes você precisa tomar para não viver de maneira irresponsável, para não viver de maneira leniente? Quais atitudes você precisa tomar para que as nossas casas, para que as nossas famílias sejam lugares saudáveis de desenvolvimento, para que o nosso marido floresça, para que a nossa esposa floresça, para que os nossos filhos floresçam, para que a gente floresça? Quais atitudes a gente tem que tomar com os nossos pais mais velhos, que a gente já não mora mais com eles? Quais atitudes a gente tem que tomar? Talvez com pessoas, e tio, tia, avô, avó, gente que teve um papel enorme na vida da gente. Não há tanto tempo. Quais atitudes a gente tem que tomar? Isso faz parte do discipulado cristão. Isso faz parte da nossa vida como discípulos. Que Deus nos dê graça. Que Deus nos dê graça.